Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Neemias de Assis Machado e na aula de hoje vamos dar continuidade aos conteúdos que já estávamos trabalhando nas aulas anteriores. Vamos falar de Primeira República, mais especificamente sobre a Revolta da Chibata, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 27 de novembro do ano de 1910. O nosso objetivo é compreender as causas, os principais eventos e a consequência da Revolta da Chibata, analisando as motivações dos marinheiros revoltosos e o posicionamento do governo republicano. Também vamos refletir sobre a importância do movimento para a história do Brasil. Na imagem da Biblioteca Nacional temos marinheiros do navio Minas Gerais durante a revolta. Notem a presença de marinheiros de origem afrodescendente. A maioria desses marinheiros de baixa patente eram filhos ou netos de antigos escravos. Muito bem. Para início de conversa, temos uma reportagem do portal G1 do ano de 2023. Nesta reportagem, nós temos a seguinte notícia: trabalhadores que levavam chibatadas são resgatados em condições análogas à escravidão em fazenda entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Agora eu pergunto, quem pode me responder? O que significa chibatadas? Muito bem, João. É o mesmo do que reio, né? Então, ser chibateado seria o mesmo do que ser chicoteado. Ótimo. E a palavra análogas? Muito bem, Maria. É isso mesmo. É próximo, é parecido à escravidão. Então, mesmo recente, ano de 2023, ainda temos notícia no Brasil de pessoas nessas situações. Agora eu pergunto para vocês, quando foi abolida a escravidão no Brasil? Muito bem, Pedro, em 1888. Maria Clara? Ótimo! 13 de maio de 1888, completou a resposta do Pedro. Muito bem. Agora, a segunda questão. Você já ouviu falar ou conhece situação semelhante a esta da reportagem? Um minutinho para conversarmos e debatermos esta questão. Bom, já analisamos, já estudamos Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, tudo dentro da Primeira República. Aula anterior falamos da Revolta da Vacina. E agora, ainda dentro da Primeira República, vamos analisar com mais detalhes a Revolta da Chibata. Aqui nós temos a imagem do João Cândido, um dos líderes da revolta, fazendo a leitura das principais reivindicações dos marinheiros. E aqui ele já mais idoso, né, no ano de 1963, também imagem da Biblioteca Nacional. Muito bem. A Marinha Brasileira era uma marinha que estava entre as mais modernas do mundo até então. Mas, mesmo tendo os melhores equipamentos, os melhores navios, os encouraçados, também tinha um código disciplinar que lembrava os tempos da escravidão. Faltas leves eram punidas com 3 dias de prisão na solitária, no local isolado dos demais presos. Repetiu a falta leve, prisão de 6 dias. Faltas consideradas graves, 25 chibatadas. Então, lembrando ainda tempos da escravidão. E qual foi o estopim da revolta? Foi a punição de um dos marinheiros, o Marcelino Rodrigues Menezes, com
250 chibatadas, mesmo o código permitindo somente 25. Inclusive, esse castigo foi dado aos olhos de toda a tripulação. Isso foi o estopim para que os marinheiros se organizassem em manobras rápidas, lideradas por João Cândido, dominam os oficiais, assumem o comando dos principais navios ancorados no Rio de Janeiro e fazem um ultimato ao presidente Hermes da Fonseca: se não acabar com as chibatadas, essas punições, vamos bombardear a cidade. Também queremos melhores condições de trabalho, melhores alimentação. Aqui temos esses marujos do Encouraçado São Paulo mostrando cartaz com dizeres: viva a liberdade. Muito bem, na imagem temos uma correria no Rio de Janeiro, a partir do momento em que esses rebeldes fazem alguns disparos em relação à cidade, para dizer: não estamos com brincadeira. Então, o governo é obrigado a elaborar um plano para colocar fim nesta revolta. Sem forças para enfrentar os revoltosos, ele decide proibir os castigos corporais da Marinha e anistiar os rebeldes. Muito bem, os marinheiros vão cumprir o combinado, vão entregar os navios às principais lideranças do governo, só que o governo não vai cumprir o combinado. Já vai partir para a vingança, baixa um decreto que permitia expulsar da Marinha os elementos indesejáveis, principalmente os principais líderes do movimento, inclusive mandando prender os líderes da revolta. Na imagem ao lado nós temos a notícia do Correio da Manhã dizendo: a revolta acabou. E o desfecho da revolta? 16 marinheiros morreram no presídio das Ilhas das Cobras, que era um presídio de segurança máxima. 9 foram fuzilados na viagem de deportação para a Amazônia e muitos forçados a trabalhos nos seringais da região do Acre. Aqui temos a imagem dos marinheiros sendo detidos logo após o fim da rebelião, da revolta. E aqui temos a imagem do principal líder, o João Cândido, já na década de 40, levando uma vida como pescador. Ele foi poupado, passou uma temporada na cadeia, posteriormente foi enviado a um manicômio e depois expulso da Marinha, não encontrou outra forma de sobreviver a não ser pescando e vendendo o seu peixe no cais do Rio de Janeiro e também recebendo ajuda de marinheiros que eram gratos pelo fim da chibata na Marinha. João Cândido morre em 1969 aos 89 anos de idade, pobre e esquecido. Como atividade, nós temos uma atividade em grupo. Vamos dividir então a sala em grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Cada grupo vai responder uma dessas questões aqui, que eu já deixei aí com vocês. Então, o primeiro grupo, a resposta da pergunta: como os marinheiros se sentiram com o tratamento que receberam? 2. O que motivou a revolta da chibata? 3. O que fariam como oficiais para resolver o conflito sem violência? E o grupo 4, como a revolta influenciou o direito dos trabalhadores? Muito bem, vamos responder essas questões. Posteriormente vamos fazer um seminário onde cada grupo vai apresentar para os demais a sua resposta. A nossa segunda atividade, nós vamos
direcionarmos até a sala do Chromebook, porque vamos desenvolver essa atividade lá. Cada aluno deverá, em posse de um computador, criar um mapa mental para ser exposto no nosso mural. Muito bem, esse mapa mental poderá ser feito no Canva, como o exemplo, mas também poderá utilizar outras ferramentas online. Aqui eu trouxe alguns exemplos, depois vamos anotar. Também o Mestre da Mente, o Alterne, o MenteX, o Gráfico Lucid, o Miro ou até mesmo o Canva, esse que nós já estamos bastante habituados com os nossos trabalhinhos em sala. Muito bem? Retomando então tudo que vimos na aula de hoje. A Revolta da Chibata foi um evento crucial na história do Brasil, refletindo a luta por justiça e melhores condições de vida para os marinheiros, especialmente no contexto de abusos de poder e de discriminação racial. Também o movimento contribuiu para a eliminação dos castigos físicos na Marinha e para o avanço nas lutas pelos direitos dos trabalhadores. Aqui nós temos as nossas referências, que vou disponibilizá-las no Classroom para que vocês possam ter acesso a elas e ajudar também com o mapa mental. Concluímos aqui a nossa aula e uma boa tarde.